você que prestou aí neste domingo o concurso para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu sou a professora Daniela Tatarim, faço parte do grupo de professores que compõe aí o Revisando e estou aqui para comentar um pouquinho a prova de redação. Pois é, já vi a prova, tenho aqui algumas considerações, vou ser muito breve, mesmo porque não se gabarita, digamos assim, uma prova de redação, mas comentários pertinentes em relação ao caminho que você poderia ter seguido. Isso é sempre muito bem-vindo. O núcleo de concursos não foge aquilo que a gente considera seja seu perfil, né? Levantar ali nas questões discursivas temas que tenham relevância, temas que tenham pertinência socialmente falando, e o combate à fome, a gente sabe que é uma temática bastante presente, né? Agravada, já era uma problemática social brasileira há muito tempo, que se agravou aí com a pandemia. No entanto, é interessante pensar que, ao contrário do que outros concursos de carreiras policiais vêm apresentando, uma temática que não se relaciona diretamente com o exercício da função, que é algo que normalmente a gente espera. Então, era esperado um tema que dialogasse de uma forma um pouco mais direta, como, por exemplo, abuso de autoridade? Era, mas eu não descarto a pertinência em hipótese alguma da temática que foi abordada, uma temática que merece, sim, uma reflexão bem profunda, e achei super adequado o direcionamento que a universidade fez, né, a banca escolhida aí para o concurso fez em relação à questão. A questão trazia ali dois textos bem importantes, textos de julho de 2020, ou seja, assim como foi mencionado na nossa revisão, se apegue, né, a questões da atualidade, especialmente segundo semestre do ano passado, porque a gente trabalha com uma banca, núcleo de concursos, com uma banca cuja prova já estaria feita e certamente com base em algo mais, né, num passado mais recente, mas não algo dessa semana, duas semanas antes da prova, isso não costuma acontecer. O primeiro texto traz pra gente ali informações, são duas, uma notícia e uma carta aberta, digamos assim. O primeiro texto fala sobre a Lei 14.016 de 2020, que autoriza a doação de alimentos, certo? É uma questão bastante delicada, né? Até bem pouco tempo era proibida da parte de restaurantes, supermercados, quaisquer lugares que fornecessem comida em quantidade, a doação daquilo que sobrava, tá? Por uma questão sanitária, uma questão de saúde pública mesmo, mas essa lei promoveu uma alteração em relação a isso. O primeiro texto apresenta para nós essa lei. Sobretudo, a questão de que a doação está liberada desde que haja ali cuidados com a validade do alimento, bem como a segurança alimentar e nutricional, para evitar maiores problemas. O segundo texto, esse chama mais a nossa atenção, é um texto assinado pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região de Minas Gerais. Vejo como uma carta aberta, porque valoriza, né, a iniciativa do governo em relação a essa lei, porém, levanta ali questões bem interessantes, né? A lei é boa, porém, deve haver um zelo da parte do poder público em relação aos cuidados, fiscalização. Quem é que vai fazer essa verificação? Como é que se sabe que esse alimento de fato está sendo doado em boas condições? Então, essa é uma, né, das questões levantadas ali pelo Conselho de Nutricionistas. Outro ponto importantíssimo que ele traz é a responsabilidade dada pela Constituição Federal de 88 ao Estado em ser o provedor, né, em garantir o acesso a alimentos aí para a população. O texto também fala sobre o banco de alimentos, que é uma alternativa bem importante e que, de certa forma, acaba sendo deixada de lado com a promulgação dessa lei, porque no olhar, na visão ali do Conselho, é como se o Estado estivesse delegando à sociedade as suas responsabilidades, né? Enfim, questionamentos que são levantados. Quem vai fiscalizar essa doação de alimentos? Quem vai garantir os cuidados, sejam eles em relação à higienização, à validade, até aos valores nutricionais desses alimentos? Enfim, eles fecham ali o texto mostrando que é necessário combater a fome, mas com segurança. E aí se apresenta a proposta, né? Recorte temático, texto dissertativo argumentativo, como nós trabalhamos, doação de alimentos entre o combate ao desperdício e o risco à saúde. Então, o que eu vejo aqui? Seguindo os comandos, você não teria nenhum tipo de problema. Primeiro, pede para contextualizar a temática, ou seja, seu parágrafo introdutório necessariamente precisava abordar a questão da fome e desse impasse entre
o que é de fato uma medida funcional para se combater a fome, o que é de fato uma ação afirmativa de combate à fome. Então, a contextualização precisaria trazer necessariamente o problema da fome no país e a lei, tá? Precisava trazer isso ali no parágrafo introdutório. Como o segundo comando pedia que você defendesse claramente um ponto de vista sobre o tema, precisa se posicionar. É favorável ou é contrário à lei? O recorte temático é claro. Combate ao desperdício e o risco à saúde. As ações de combate ao desperdício de alimentos trazem ou não trazem risco à saúde? O Conselho Regional, de Nutricionistas disse que traz, né? Eu tenho para mim que é complicado você discutir com um especialista. Se o especialista está dizendo que isso é arriscado e que precisa haver um olhar mais cuidadoso, você já encontra ali um caminho para seguir em relação ao seu ponto de vista. Problema zero em relação a defender, sim, o combate ao desperdício com enxergando pontos positivos em relação a essa lei, não tem problema, desde que você sustente isso. Então, uma concessiva funcionaria muito bem. O que é uma concessiva? Olha, a lei é válida, embora haja pontos que precisem ser observados, como, por exemplo, quem vai fazer, de que forma o Estado vai garantir que essas doações de fato vão ser feitas a quem precisa e da forma correta, com cuidados de higiene. Esse é um ponto que poderia ser trabalhado. Ou, não quer fazer uma concessiva, trabalha com uma condicional. A lei é válida desde que sejam atendidos os necessários cuidados em relação à saúde, transporte do alimento, manutenção, enfim. Você tem liberdade para escolher o caminho que bem quisesse. Os demais comandos, muito tranquilos, respeite as características do gênero, ou seja, se você está fazendo um texto de natureza dissertativa argumentativa, tem que falar sobre a doação de alimentos, mas tem que se posicionar e defender esse posicionamento com argumentos. Não era suficiente só, a doação de alimentos é uma coisa muito boa, tá? Por quê? É isso que vai faltar e é isso que vai fazer muita diferença na correção do seu texto. Depois, só pedia que você respeitasse a norma culta e fizesse aí o seu texto entre 20 e 25 linhas. Esse ponto, para mim, uma grata surpresa, porque, sinceramente, eu esperava menos linhas, de 18 a 20. Trazer de 20 a 25, puxa a vida, facilita a vida, sobretudo daquelas pessoas que estavam treinando com um modelo padrão de redação de concursos que vai até 30 linhas. Em linhas gerais, gostei da prova, não achei, em hipótese alguma, uma prova pesada, que maltratou o candidato, muito pelo contrário, né? As recomendações eram sempre muito claras, mantenha-se informado, treine. Manteve-se informado, tinha plenas condições de falar sobre o assunto, de dissertar sobre o assunto, mesmo porque os textos de referência também ajudavam. Não se esqueça que textos de referência não deveriam ser feitos, não deveria ser feito cópia, né, nem de trechos, tampouco de parte desses textos, em hipótese alguma, mas eles funcionavam como um start para você ter mais condições de refletir em relação ao assunto. Poderia inserir outros pontos ali? Lógico que poderia. Tudo aquilo que você tem de bagagem enriquece a sua redação e isso faz com que a sua nota se potencialize. Mas, para a gente fechar aqui esse breve comentário, gostei do tema, gostei da prova, achei pertinente, sobretudo ao contexto social pelo qual todos nós estamos passando. Acredito que quem se preparou e quem manteve aquela prática constante de produção, quem leu bastante, não teve dificuldades em relação a essa proposta. Acredito que esse meu desejo, posso me atrever a falar para os meus colegas que compõem aí o Revisando, de muito sucesso, que vocês tenham alcançado aí o objetivo de vocês, porque certamente isso vai nos deixar muito felizes. Desejo todo o sucesso, toda a sorte do mundo e que vocês possam ser aprovados no concurso e trilhar uma bonita carreira na Polícia Militar do Paraná. Um beijo, grande sucesso para todos e quem sabe a gente não se encontra numa próxima live, numa próxima oportunidade, nunca se sabe, né? Tchau, tchau!